Casa de Jesus, né, irmãos? Eu vou ler a palavra de Deus em 2 Reis 20. Hoje nós vamos ler só o versículo 2, tá? Somente o versículo 2. Muito bom, né? Ouvir essa palavra das irmãs, da igreja, do Flávio. Que nesses momentos, né, difíceis, a gente tem que trazer à memória coisas boas. E o quanto Deus já fez por nós, né? Deus, ele faz coisas grandes e poderosas. Estou até mandando esse versículo ali de Jó, né? Na artezinha que eu mando lá no grupo, né? Nosso Deus é um Deus que opera milagres, maravilhas, sinais, né? Então o texto diz: então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. Glória a Deus. O contexto aqui nós já explicamos quarta-feira passada, né? Esse homem foi informado que a doença dele era para a morte. E o que me chama muito a atenção aqui, que é o foco, é o que eu quero destacar nessa reflexão de hoje, é a oração. Como verdadeiramente Deus escuta a oração de um coração quebrantado, né? Quando a gente se quebranta diante de Deus, Deus é muito sensível a nos ouvir e nos responder, porque Ele é um Pai amoroso. Então, tão logo ele teve essa notícia aqui da enfermidade, e que a enfermidade era para a morte, qual foi a ação ou a reação imediata de Ezequias? Foi orar ao Senhor, né? Então eu costumo dizer que diante de qualquer notícia, notícias negativas ou notícias alegres, vamos orar ao Senhor. Se é uma notícia alegre, vamos orar agradecendo, né? Louvando, exaltando o Senhor pela bênção, pela alegria. Se é uma notícia triste, principalmente num quadro como esse de enfermidade, vamos orar ao Senhor. A ação imediata do cristão é orar ao Senhor. Ah, você está dizendo que ele não deve procurar um médico? Claro que deve procurar um médico, porque Deus usa os médicos também. A medicina, tomar um remédio, claro que o crente faz isso. Mas, antes de qualquer coisa, vamos orar ao Senhor, né? Senhor, vou orar para o Senhor me abençoar, para o Senhor usar esse médico, para que esse remédio funcione também, para que a ciência funcione nesse quadro aqui. E cremos que se Deus quiser, não precisa nem do remédio, Ele cura mediante o seu poder, se Ele quiser, né? Se Deus quiser, basta uma palavra, que foi o caso aqui, né, do texto. Deus, de uma forma poderosa, Ele cura, né, Ezequias. Então, Ezequias, ele levou o problema dele, grande, diante de Deus, antes de levar qualquer outro ser, ou antes de levar qualquer outra alternativa, ele leva o problema dele diante de Deus. Então, a lição aqui para nós, mediante esse texto, é que nós devemos realmente confiar em Deus, meus irmãos. Confiar em Deus, minhas irmãs. Diante de qualquer problema, diante de qualquer quadro, diante de qualquer enfermidade, seja qual for a enfermidade, seja qual for o problema, devemos clamar ao Senhor, pedir ajuda ao Senhor, porque o nosso Deus é um Deus bom. Isso quer dizer que nós devemos sempre buscar a Deus por cura. No contexto aqui da enfermidade, né, que o problema de Ezequias era a enfermidade, nós temos que pedir ao Deus que cura para nos ajudar diante de qualquer quadro de enfermidade. O nosso Deus, como eu falei na reflexão passada, é um Deus que cura todas as doenças. Ele usa os médicos, a medicina, mas se Ele quiser, basta uma palavra, né? Então, o texto bíblico ali em Tiago 5,15 diz assim: está alguém entre vós doente? O que é que a igreja tem que fazer? Chame, né, o presbíteros ou os presbíteros da igreja, e este faça a oração sobre ele, ungindo com o óleo, em nome do Senhor. Então há uma recomendação bíblica para a igreja, para os irmãos, para as irmãs. Se tem alguém doente, por que não chamar o presbítero da igreja
Por que não chamar o pastor da igreja? Por que não orar, crendo que Deus pode curar essa enfermidade? Por que não usar a fé, né? Por que não usar a fé no Senhor que cura todas as doenças? Então o texto bíblico ele é muito vivo, ele é muito atual, né? Se tem alguém doente, chame os presbíteros da igreja. E os presbíteros podem orar sobre esse enfermo ungindo com o óleo. O óleo aqui é o símbolo do Espírito Santo, o símbolo da presença de Deus. Quem vai curar, se Deus quiser, é o próprio Deus. Não é o óleo, né? O óleo é o símbolo. Não é quem ora, quem intercede, mas quem cura é o próprio Deus. Então Deus ainda ouve as nossas orações. Eu creio que Deus escuta as orações das igrejas, né? Do povo dele. Nós não estamos aqui passando tempo, nós não estamos aqui por um acaso, nós não estamos aqui apenas cumprindo uma agenda, nós não estamos aqui porque somos religiosos, nós estamos aqui com um propósito. Nós vamos interceder por causas importantes da igreja, vamos orar pela nossa família, vamos orar uns pelos outros, orar por nós, né? Nós cremos que o Deus da Bíblia é o Deus que ouve as nossas orações, inclusive aquelas, né, que os médicos dizem não tem mais jeito. Se Deus quiser, tem jeito sim, né? Às vezes a gente usa essa palavra, Deus desengana, né? A pessoa foi desenganada. Teve ali um diagnóstico e a pessoa foi desenganada. Só que se Deus quiser, Ele cura até a doença que o médico diz, olha, não tem mais jeito, não tem mais solução. Deus cura. Ele ressuscita pessoas mortas, Ele deu visão, Ele fez o cego enxergar. O Deus que cura um órgão, o Deus que ressuscita, Ele tem poder para curar qualquer doença, qualquer enfermidade, né? O Salmo 18,6 diz, na minha angústia invoquei o Senhor, gritei por socorro ao meu Deus, e Ele do seu templo ouviu a minha voz, e o meu clamor lhe penetrou os ouvidos. Olha o que o salmista fez aqui também na angústia. Na hora da angústia, ele clamou ao Senhor, né, Sheila? Né, diaconisa Sueli, né? Na hora da angústia, ele não teve dúvida. Na hora da crise, coração apertado, tem outro salmista que disse que na hora do medo, clamou ao Senhor. E olha como é maravilhoso, o Senhor ouviu a oração do salmista. Graças a Deus por isso. Então, todos os que estão sendo afligidos por algum tipo de doença, devem clamar ao Senhor. Eu sou assim um motivador, né? Eu sou assim uma pessoa que motivo muito a igreja a clamar ao Senhor pelo milagre. Porque o nosso Deus é um Deus que opera milagre. Eu já vi muitos milagres. Já vi um milagre na vida da minha mãe. O médico disse para ela que não tinha mais jeito, né? E eu lembro que numa oração numa quarta-feira, o presbítero da igreja foi usado. Quando eu estava falando que o médico tinha diagnosticado que a enfermidade da minha mãe não tinha mais jeito. E o presbítero foi tomado pelo Espírito Santo e diz, eis que o Senhor te diz que tem jeito sim, a tua mãe não vai morrer, ela não vai ficar deficiente, ela vai ser curada. Minha irmã foi curada, está vivinha da Silva, como diz o outro. Até hoje, visitei ela agora, né? Com 72 anos, firme, servindo o Senhor. Porque ainda que o médico diga que não tem jeito, se Deus quiser, tem jeito assim. Tem jeito sim. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, para concluir aqui, há alguém doente aqui? Nós conhecemos alguém doente? Você conhece alguém doente? Eu comecei essa reflexão até comovido pelos últimos acontecimentos na igreja, né? O pastor Eleilton, a esposa dele dormiu no Senhor, o pai do pastor Adelmilson dormiu no Senhor, o pastor Adelmilson estava enfermo, e a gente sabe, né, que na região tem pessoas enfermas, na região amazônica, né, eles estão passando lá por problemas terríveis de enfermidade por conta do Covid-19 ou da Covid-19. Então eu conheço pessoas nesse momento que estão enfermas, eu conheço, né? Então nós vamos invocar o Senhor, nós vamos pedir a bênção do Senhor, a cura do Senhor, porque como cristão,
nós podemos pedir, clamar. Aí Deus decide se vai curar agora, se vai curar amanhã, se não vai curar, né? Deus sabe todas as coisas. Nós oramos pela esposa do Eleilton e Deus quis recolhê-la, né? E já oramos por pessoas que... Eu acabei de dar o exemplo da minha mãe, né? Que o médico disse que não tinha jeito e Deus quis curar, né? Deus chegou para esse rei aqui e disse, vai morrer. E ele orou. O texto diz que quando ele escuta a notícia, ele se volta ali para a parede e começa a chorar, a clamar, pedindo a cura. E Deus curou imediatamente. Então, quem decide é Deus. O nosso Deus, ele não é uma força ativa, né? Nós cremos que o nosso Deus é um ser pessoal. O nosso Deus, ele não é um Deus morto. O nosso Deus é um ser pessoal e sensível. Nós cremos num Deus que está perto, num Deus que está dentro da gente, um Deus que escuta as nossas orações, um Deus que escuta os doentes, sim. E quem ora pelos doentes, sim. Então o Deus que cura, ele escuta a oração de todos os doentes, nós cremos. Ele cura toda sorte de doença, basta uma palavra, basta um movimento da parte de Deus e a doença vai ter que sair. Ele escuta as nossas orações, ele percebe o nosso choro. Você está chorando? Deus percebe o seu choro. Deus não é insensível, não é um Deus distante, um Deus longe, um Deus que não se solidariza, que não se manifesta quando a gente está chorando, está com o coração doído, né? Nosso Deus não é um Deus assim, não. Nosso Deus é um Deus sensível, que escuta, que ouve as nossas orações, que fica sensível com o nosso choro, né? Que tem alegria em restaurar a nossa saúde. Então, se hoje eu ou você, ou alguém que a gente ama, que a gente conhece, se encontra doente, nós não vamos jamais deixar passar essa oportunidade de clamar ao nosso Deus pela cura dessa pessoa. Nós vamos orar nesse momento, fazer oração intercessória por essas pessoas. Quem sabe hoje seja o dia da cura, hein? Quem sabe através das orações nossas aqui, das nossas orações, esse grupo de irmãos, de irmãs aqui na quarta-feira, né? Hoje, no culto na IAP em Caxias, nós vamos orar, dobrar o joelho e Deus escuta a nossa oração. Se Ele quiser, Ele vai escutar e agir, né, para curar, porque Ele é soberano. Quem sabe hoje seja o dia de Deus fazer um milagre no corpo dessa pessoa, na mente dessa pessoa, na vida dessa pessoa, porque Deus cura espiritualmente, Deus cura emocionalmente, Deus cura fisicamente, eu costumo dizer Deus cura moralmente, né? Tem pessoas que estão doentes moralmente, né? Vive se prostituindo, vive na pornografia, isso é uma doença moral, a pessoa não consegue largar a pornografia. Então nós vamos orar porque Deus cura moralmente. A igreja crê mesmo? Nós vamos orar nesse momento, em nome de Jesus. Vamos fazer essa primeira oração intercessória por todos os enfermos. Assim como Deus curou o rei, nós cremos que se Ele quiser, Ele vai curar os